Todo mundo já viveu aquele momento em que a vida parece perfeita demais para ser real. A música certa, as pessoas certas ao redor e a sensação de que o ano que está chegando vai ser diferente. Foi exatamente assim que eu entrei naquela festa de Réveillon, sem saber que, antes da meia-noite, tudo que eu conhecia como verdade estaria no chão, em cacos, misturado com os estilhaços de um copo de espumante e a mentira mais cruel que alguém pode pregar em quem ama. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de dezembro em Belo Horizonte tem um jeito particular de pesar sobre as calçadas da Savassi. Ele não queima como no litoral, não sufoca como em São Paulo, mas gruda, essa é a palavra certa, gruda na pele como se fosse parte do ar que você respira. Naquele dia, 31 de dezembro, eu acordei tarde, onde por volta das 10 da manhã, e fiquei deitado por alguns minutos, ouvindo o ventilador girar no teto do nosso quarto. O apartamento estava silencioso. Viviane já tinha saído para o salão de beleza, como de costume quando havia algum evento importante na agenda da família dela. Eu me chamo Caio Drummond. Tenho 34 anos. Trabalho como engenheiro civil em uma construtora no centro de Belo Horizonte. E até aquela noite, acreditava sinceramente que meu maior problema era a pressão do chefe para entregar um projeto fora do prazo. Como eu estava enganado. Levantei, fiz café com leite na cozinha do nosso apartamento no bairro Buritis e fiquei olhando pela janela para as copas das árvores que bordavam a rua lá embaixo. A vizinha do andar de baixo estava regando as plantas na sacada, cantarolando. Alguma coisa que eu não conseguia identificar. A cidade tinha aquele ritmo preguiçoso dos feriados, mas debaixo disso havia uma expectativa no ar, uma tensão suave, quase festiva, que sempre precede a virada do ano novo. Eu tomei meu café devagar, olhando para o teto, deixando os pensamentos se arrumarem sem pressa. Era feriado. Eu merecia um momento assim. A festa seria na casa da Dona Sônia, minha sogra, em Santa Luzia, a uns 40 minutos de carro da nossa casa. Ela sempre fazia uma recepção caprichada para o Réveillon. Mesa farta, músico contratado para tocar ao vivo, aquela estrutura toda que ela adorava montar e que, no fundo, servia mais para mostrar prosperidade do que para celebrar qualquer coisa com profundidade real. Eu nunca fui muito fã dessas reuniões. Havia um desconforto nas festas da família Menezes que eu nunca soube nomear direito. Uma frieza social revestida de abraços e sorrisos largos, que sempre me deixava com a impressão de estar pisando em ovos sem saber onde ficavam. Viviane chegou em casa por volta das 4 da tarde, com o cabelo arrumado e o humor agitado de quem passou 3 horas num salão e quer que o esforço seja notado e elogiado na hora. "Caio, você já separou a roupa?" ela perguntou, jogando a bolsa no sofá sem me olhar. "Ainda não. A gente precisa chegar cedo. Minha mãe falou que tem uma novidade para contar antes da meia-noite." Aquilo me chamou a atenção por um segundo, mas não fiz muita questão de saber o que era. Novidades da família Menezes, na minha experiência, variavam entre compra de imóvel novo e viagem para o exterior. Coisas que Dona Sônia anunciava como se fossem conquistas coletivas, mas que, no fundo, serviam para reforçar uma hierarquia tácita que eu nunca me encaixei bem. Me arrumei. Passei a calça social bege que Viviane tinha escolhido para mim na semana anterior. E lá fomos nós. No carro, ela ficou no celular praticamente o tempo todo. Eu liguei o rádio para preencher o silêncio que havia entre a gente. Uma rádio AM tocando pagode antigo, o som saindo um pouco abafado pelos alto-falantes desgastados do cruze. As luzes de Belo Horizonte foram ficando para trás, enquanto pegávamos a BR-381 em direção a Santa Luzia. E eu fui pensando, sem querer, no quanto aquele ano tinha sido pesado. Os projetos atrasados, as brigas pequenas que a gente nunca resolvia de verdade, a sensação constante de que algo entre mim e Viviane estava se afastando de mansinho, sem que nenhum dos dois quisesse sentar e nomear isso. A casa da Dona Sônia era ampla, com um jardim na frente cheio de palmeiras e uma churrasqueira coberta que comportava umas 40 pessoas sem aperto.
Quando chegamos, já havia carro estacionado em toda a extensão da rua. A família Menezes era grande demais. Tios, primos de terceiro grau, vizinhos íntimos que na prática eram tratados como parentes consanguíneos. Eu cumprimentei todo mundo com aquele aperto de mão firme que aprendi ser necessário para não parecer antipático. Aceitei uma cerveja gelada de um primo, cujo nome eu sempre embaralhava na memória, e fui me instalar num canto próximo à churrasqueira, onde o cheiro de carvão aceso e a fumaça grossa da carne assando criavam uma barreira natural contra os grupos de conversa mais animados. Foi aí que eu vi Túlio. Ele estava de costas para mim, conversando com dois homens mais velhos, mas mesmo de costas eu reconhecia a postura dele de longe, aquele jeito levemente arrogante de se colocar no espaço, os ombros jogados para trás, a voz alta, udita, suficiente para ser notada mesmo num ambiente cheio. Túlio Menezes tinha 33 anos, era 2 anos mais novo do que eu, e era o irmão de Viviane. Trabalhava com importação, ganhava bem, era o tipo de homem que toda a família Menezes admirava em voz alta e com entusiasmo, e que eu, particularmente, nunca fui capaz de gostar de verdade, sem conseguir me explicar por quê. Havia algo nele que me incomodava num nível que eu nunca soube articular. Eu costumava achar que era ciúme, ou talvez apenas incompatibilidade de temperamentos. Quando ele se virou e me viu, sorriu com aquela facilidade de quem não deve nada a ninguém. Caio, quanto tempo, meu irmão? Sumido. Apertei a mão dele. Firme. Breve. Túlio, tudo bem por aí? Tudo ótimo demais. E você, como estão os projetos? Ainda naquela construtora do centro? Ainda? Correndo. Respondi. E não acrescentei mais. Nada. Ele não acrescentou nada também. Aquele era o nosso padrão desde sempre. Educação rasa, sem intimidade real, sem conflito declarado. Eu voltei os olhos para a churrasqueira e ele voltou para a conversa com os homens mais velhos. E nenhum de nós fingiu que havia algo mais a dizer entre nós. A noite foi avançando como costuma avançar nas festas de fim de ano, devagar nos primeiros momentos, rápida demais quando você menos espera. Mesa foi sendo posta com capricho. Carne assada no ponto certo, farofa com bacon dourado, maionese de legumes feita em casa, arroz com ervilha num bowl grande, bandejas de frios que a dona Sônia comprava numa charcutaria da Lourdes e mencionava pelo nome toda vez que alguém se servia. O cheiro de carvão se misturava ao perfume adocicado das flores do jardim e ao aroma de cerveja gelada destampada em cima da mesa de plástico branca. Crianças corriam entre as pernas dos adultos. O cachorro velho da dona Sônia, um labrador amarelo chamado Farofa, o nome mais mineiro possível, farejava os sapatos de todo mundo sem vergonha nenhuma. As conversas se sobrepunham num murmúrio confuso que é a marca registrada de qualquer reunião de família grande no Brasil. Por volta das 11 da noite, dona Sônia bateu uma colher levemente no costado de um copo de vidro e pediu atenção com a autoridade suave de quem está acostumado a ser ouvido. As conversas foram baixando aos poucos, como o volume de um rádio girado devagar por uma mão cuidadosa. Gente, antes da meia-noite, a gente tem uma notícia especial para compartilhar, ela disse, e havia um brilho diferente nos olhos dela, uma excitação que eu não sabia ainda como interpretar. Foi então que Viviane se levantou do banco em que estava sentada. Ela estava a uns 3 metros de mim, linda com aquele vestido verde esmeralda que valorizava o tom dourado da pele dela e que ela tinha comprado com o cartão dele, aliás, do meu cartão, para ser exato. Ela segurou o copo de espumante na altura do peito e olhou em volta com um sorriso que eu nunca tinha visto nela antes. Amplo demais, tenso demais nos cantos, como um sorriso que foi ensaiado diante do espelho mais de uma vez. Eu e o Caio temos uma novidade. Maravilhosa, ela começou, a voz calculada. Eu me endireitei. Aquilo me pegou completamente desprevenido. Qual novidade? Estamos esperando um bebê. O silêncio durou menos de um segundo. Depois vieram os gritos de alegria, os aplausos, os "que coisa mais linda" e que presente de ano novo. E as mulheres se levantaram para abraçar Viviane numa cadeia de emoções que pareceu ensaiada também. Eu fiquei parado, o copo de cerveja na mão, com uma sensação estranha se espalhando pelo peito.
Não alegria, não surpresa. Algo mais fundo, mais escuro, mais torto do que qualquer uma dessas coisas. Viviane levantou o copo para fazer o brinde. Ela olhou em volta com o sorriso ainda firme no rosto, agradecendo os parabéns com acenos de cabeça, e então, por uma fração de segundo que eu tenho certeza absoluta de que ninguém mais naquele jardim percebeu, os olhos dela pousaram em Túlio. Não foi um olhar de irmã para irmão em dia de celebração. Foi um olhar particular, carregado, íntimo demais para aquele contexto. Desejo novos começos, ela disse, a voz levemente trêmula agora. E muita saúde para toda a família. Eu olhei para Túlio. Ele estava de pé junto à parede lateral, o copo levantado, e havia algo no rosto dele que eu não soube nomear exatamente na hora. Um calor contido, uma emoção que tentava se disfarçar de felicidade de cunhado e não conseguia completamente. Alguma coisa se encaixou dentro de mim naquele segundo, não como um trovão, como uma certeza quieta e absolutamente devastadora. Eu levantei o meu copo. A festa esperava que eu completasse o brinde, que eu fosse o marido emocionado, que eu dissesse algo bonito sobre paternidade e família nova. Todos os rostos estavam voltados para mim. Dona Sônia sorria com os olhos marejados. Os primos aguardavam. O músico tinha parado de tocar. Eu olhei para Viviane. Ela olhou de volta, e pela primeira vez naquela noite, o sorriso hesitou. Só um pouco, só por um instante, mas hesitou. Na verdade, eu disse, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mais calma do que qualquer coisa que eu sentia por dentro. Antes do brinde, eu preciso compartilhar uma coisa também. O jardim ficou absolutamente quieto. Eu sou infértil. O espumante no copo de Viviane tremeu. Ela não havia se movido, mas havia algo na postura dela que quebrou naquele instante. Um desmoronamento invisível, interno, que eu via com toda a clareza do mundo, porque eu estava procurando exatamente por isso. Eu baixei o copo. Olhei em volta para aquelas faces paralisadas, para Dona Sônia com a boca entreaberta, para os primos trocando olhares sem entender, para o músico, segurando o violão sem saber o que fazer com as mãos. E olhei para Túlio. Ele estava pálido. Não preciso descrever o que aconteceu nos próximos minutos com muito detalhe, porque, honestamente, minha memória daquele momento é fragmentada, como fotogramas de um filme com alguns quadros queimados. Eu me lembro do choro da Dona Sônia, agudo e confuso. Me lembro de um primo mais velho me puxando pelo braço e perguntando se eu estava bem, com aquela voz de quem não sabe ao certo o que está diante de si. Me lembro de Viviane tentando se aproximar, com o espumante ainda na mão e os olhos cheios de uma expressão que eu reconheci bem. Não era culpa, era cálculo. Ela estava avaliando a situação, medindo o estrago, tentando encontrar a saída mais viável naquele segundo. Eu me levantei e fui andando em direção ao portão, sem dizer mais nada. Caio, espera. Ela disse atrás de mim, a voz baixa e tensa. Eu não esperava. Saí pela rua e fui caminhando sem direção específica por uns 2 quarteirões, até que o barulho da festa ficou abafado ao fundo e eu só ouvia meus próprios passos no asfalto, ainda quente da noite de Santa Luzia. O ar tinha aquele cheiro misturado de mato e queimado de fogos que caracteriza as noites de dezembro no interior da grande BH. Me apoiei em um muro de pedra e fiquei olhando para o céu, carregado de estrelas que você consegue ver nessa região porque não há tanta poluição luminosa. Em Belo Horizonte, lá do Buritis, você mal via as estrelas. Ali, elas eram muitas. Eu fiquei olhando para elas sem pensar em nada específico por um tempo que não soube medir, apenas existindo, respirando fundo, deixando o silêncio fazer o trabalho que palavras nenhumas conseguiriam. O meu celular vibrou. Era Viviane. Deixei ir para a caixa. Postal. Vibrou de novo. Caixa postal. Na terceira vez, era um número que eu não reconheci. Atendi. Caio. Era a voz da minha cunhada mais velha, Daisy, irmã da Viviane pelo lado do pai, com quem eu tinha uma relação mais honesta do que com qualquer outro membro daquela família. Você tá bem? Tô. Precisa de carona? Posso te levar? Não. Obrigado, Daisy. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é verdade? O que você disse sobre ser infértil? É verdade. Outro silêncio.
mais longo e mais pesado do que o anterior. Caio, ela começou. Eu sei, eu disse. Eu sei o que isso significa. Ela não disse mais nada. Eu desliguei com cuidado. Fiquei ali encostado no muro por mais algum tempo, deixando o Réveillon acontecer sem mim. Lá pela meia-noite, os fogos de artifício começaram. Primeiro os dos bairros vizinhos, depois os de BH ao longe. Uma cacofonia de estampidos coloridos que eu ouvia sem ver, porque não estava com vontade de olhar para o céu naquele momento. Havia crianças gritando de alegria em alguma casa próxima. A vida continuava com aquela brutalidade alegre que o mundo tem de seguir em frente independentemente do que está acontecendo com você. Voltei para a festa a pé, peguei as chaves do carro com a dona Sônia, que me olhou com os olhos vermelhos e não disse uma palavra e fui embora sozinho. Viviane ficou. Não perguntei por quê e ela não explicou. No caminho de volta para Belo Horizonte, dirigi em silêncio total, sem rádio, sem nada além do motor e do atrito dos pneus no asfalto. As luzes da via expressa foram passando devagar, e eu fui tentando organizar mentalmente o que eu sabia e o que ainda precisava entender. Sobre a infertilidade, eu havia descoberto havia 2 anos, durante um check-up de rotina que fiz por insistência do meu médico de família. O diagnóstico foi azoospermia não obstrutiva, uma condição em que o organismo simplesmente não produz espermatozoides em quantidade funcional. O Dr. Henrique, o urologista que me atendeu numa clínica especializada na Lourdes, foi direto e sem rodeios. Chances de concepção natural eram, na prática, inexistentes. Eu poderia tentar reprodução assistida com doação, mas as chances seriam baixas e o processo longo. Não contei para Viviane na época. Não por covardia pura, ou talvez um pouco por covardia também. Eu precisava ser honesto comigo mesmo sobre isso. Mas porque naquele período o casamento estava passando por uma fase difícil, e eu não quis acrescentar mais peso sobre algo que já estava frágil. Fui adiando. 1 mês, 2 meses, 1 ano, até que o assunto de ter filhos foi sumindo das conversas entre a gente, como se ambos tivéssemos tomado uma decisão silenciosa de deixar para depois. Só que Viviane havia tomado uma decisão completamente diferente. Cheguei em casa às 2 da manhã. O apartamento estava como eu tinha deixado, com a luz da cozinha acesa. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei assim por um tempo, olhando para a parede. Do lado de fora, algum vizinho ainda estava soltando fogos esparsos. O cheiro de pólvora entrava fino pela janela entreaberta, misturado com o calor úmido da madrugada de verão em Belo Horizonte. Eu estava com raiva, mas mais do que a raiva, o que sentia naquele momento era uma espécie de vergonha retrospectiva, a humilhação silenciosa de perceber que eu havia sido enganado por um período que eu não sabia ainda qual era. Essa sensação é diferente da raiva. Ela assenta mais fundo. Ela te faz questionar a sua própria percepção de realidade. Todos os momentos que você revisita com outros olhos e se pergunta o que estava de verdade acontecendo, enquanto você sorria, achando que estava tudo bem. Viviane chegou em casa às 4 da manhã. Eu ainda estava acordado, deitado no escuro, de olhos abertos no teto. Ela entrou no quarto sem acender a luz e ficou parada por alguns segundos na porta. Caio, ela disse. Pode falar. Eu preciso te explicar algumas coisas. Pode falar. Repeti, no mesmo tom neutro de antes. Ela se sentou na beirada da cama do lado dela, longe o suficiente para não haver nenhum contato. Quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei que talvez... Para, eu disse. Não me conta uma história construída. Me conta a verdade. Silêncio longo. O ventilador girava. Lá fora, um carro passou na rua vazia. Faz quanto tempo? Perguntei. Ela não respondeu imediatamente. Ficou com os olhos no chão. Viviane, faz quanto tempo você e o Túlio? O nome dele no ar entre a gente soou como uma ferida aberta. Ela soltou o ar devagar, como alguém segurando aquilo há tempo demais. Uns 8 meses, ela disse, quase num sussurro. 8 meses. Eu fiz as contas. 8 meses atrás, era abril. Abril foi quando eu fiz uma viagem de trabalho para Uberlândia, ficando fora, por quase 2 semanas.
Abril foi quando eu voltei e achei a casa diferente de algum jeito sutil que eu não soube explicar na época. O jeito que os travesseiros estavam ligeiramente deslocados, um cheiro suave que minha mente descartou automaticamente. Eu tinha passado por aquilo e não havia visto nada. Por que ele? Eu perguntei. Ela não respondeu. Por que especificamente ele, Viviane? Não foi uma escolha racional, ela disse, com uma voz ensaiada, e aquela resposta me irritou mais do que qualquer outra coisa que ela poderia ter dito, porque revelava que ela havia preparado uma versão palatável para quando esse momento chegasse, inevitavelmente. Eu me levantei, fui até a janela e fiquei olhando para a rua vazia lá embaixo. Um carro solitário passou na madrugada, os faróis varrendo o asfalto. Você vai embora hoje, eu disse. Não agora, porque são 4 da manhã. Mas amanhã você arruma as suas coisas e vai para a casa da sua mãe, ou para onde quiser, mas não para cá. Caio, isso não é uma negociação, é uma comunicação. Ela não respondeu. Eu fui para o sofá e fiquei lá até o sol entrar pela janela da sala. Nos dias seguintes, enquanto Viviane foi organizando as coisas dela e se retirando em silêncio do apartamento, eu comecei a montar o quebra-cabeça que havia ignorado por meses. Falei com a Rafaela, minha amiga de faculdade que havia se tornado advogada especializada em direito de família, num escritório no bairro Funcionários. Ela me escutou por quase 1 hora num café perto do escritório, com um cappuccino na frente que não tocou. E quando eu terminei, ela ficou em silêncio antes de dizer: "Você vai precisar documentar tudo antes de qualquer passo legal. Laudos médicos, mensagens se tiver acesso legítimo, testemunhas que possam atestar. Não por vingança, Caio, por proteção. Porque o bebê, quando nascer, pode gerar implicações legais sérias sobre paternidade presumida pelo casamento. Isso eu não havia considerado. A lei brasileira, ela me explicou, presume que o filho nascido durante um casamento é do marido, a não ser que se comprove o contrário judicialmente. Eu poderia ser legalmente declarado pai de um filho que biologicamente não. Poderia ser meu. A ironia era brutal. Nos dias seguintes, fiz o que a Rafaela sugeriu. Reuni o laudo do Dr. Henrique com todos os exames. Guardei as impressões de tela de conversas que Viviane havia deixado abertas no tablet do casal. Não as li todas de uma vez, mas salvei tudo com data e hora. Havia mensagens que iam muito além de 8 meses. Havia mensagens de mais de 1 ano atrás. Ela havia mentido sobre a duração também. Havia também algo que eu não esperava encontrar. Mensagens dela com uma amiga chamada Kátia, onde Viviane discutia a situação com frieza clínica. Em uma delas, ela escrevia que, se eu nunca havia contado sobre a infertilidade, provavelmente nunca contaria, e que ela poderia resolver a situação quando chegasse a hora. Em outra, mais antiga, ela dizia que o Caio nunca desconfiaria porque era bom demais para isso. Bom demais para isso. Eu li aquela frase umas 4 vezes, sentado no escritório com a tela do tablet iluminando meu rosto no quarto escuro. Não era um elogio. Era um mapa de como ela havia me enxergado durante todo aquele tempo, como alguém previsível o suficiente para ser administrado, confiante demais para suspeitar do que acontecia debaixo do próprio teto. Aquela foi a primeira vez, desde o Réveillon, que a raiva substituiu completamente a dor. E foi ali, naquele escritório, com o tablet na mão e Belo Horizonte dormindo lá fora, que eu decidi, não ia simplesmente deixar aquilo passar. Ia fazer isso direito. Deixa eu te contar uma coisa sobre vingança que ninguém te fala quando você está no meio do furacão emocional. Ela não funciona quando é impulsiva. O impulso te dá a ilusão de controle, aquela sensação quente de que você está agindo, de que não é uma vítima passiva. Mas a vingança impulsiva quase sempre bate de volta em você com força dobrada. Ela te expõe, te faz parecer o errado da história, dá munição para quem quer te ver diminuído. Eu sabia disso e decidi ser paciente. O processo de divórcio entrou em andamento em fevereiro, 2 meses após o Réveillon. A Rafaela cuidou de tudo com uma competência que me fez agradecer a cada reunião por ter uma amiga assim. O laudo médico confirmando a azoospermia foi apresentado como parte do processo de contestação de paternidade, um pedido que causou considerável constrangimento para Viviane e para o advogado dela,
porque tornava explícito, em documento oficial e registrado, que o pai biológico da criança que ela esperava não era o marido. Ela não negou. Não havia como negar. Os exames falam por si mesmos, e a ciência não negocia com versões convenientes da realidade. O que eu não havia antecipado era o efeito cascata que aquilo causaria dentro da própria família dela. Dona Sônia descobriu a extensão real da traição, incluindo a duração verdadeira, que era de mais de 1 ano, não os 8 meses que Viviane havia confessado naquela madrugada, através do próprio processo jurídico, que precisou apresentar uma linha do tempo documentada. A reação da sogra foi algo que eu nunca vou esquecer. Ela me ligou em uma tarde de março, uma quarta-feira comum, enquanto eu estava numa obra no centro da cidade, com capacete na cabeça e pó de cimento nos sapatos. E falou por quase 10 minutos, sem que eu precisasse dizer muita coisa. A voz dela estava destruída, não só pela traição em si, mas pela descoberta de que o filho dela, Túlio, havia sido o autor de tudo, que ela havia convivido com aquela mentira debaixo do seu próprio teto, nas suas próprias festas de família, olhando para ele comer na sua mesa, acreditando que estava tudo bem. Eu não sabia, Caio, ela disse, e a voz estava tão partida que eu tive dificuldade de sustentar a raiva que havia construído em direção à família inteira. Eu juro por Deus que eu não sabia de nada. Eu sei, Dona Sônia, respondi, encostado num muro da obra. Eu acredito na senhora. E eu acreditava. Algumas pessoas simplesmente são mantidas no escuro pelos mais próximos e pagam um preço que não mereceram. Túlio tentou me ligar 3 vezes ao longo daqueles meses. Eu não atendi nenhuma das chamadas. Não havia nada que ele pudesse dizer que eu precisasse ouvir. O que eu precisava dizer a ele, eu diria através dos documentos e das consequências que viriam por conta própria. A grande virada aconteceu na Páscoa, em abril. Eu não estava lá. Não havia razão para isso. Mas a Daisy me contou depois, numa mensagem longa que ela mandou às 11 da noite, com aquela honestidade direta que eu sempre apreciei nela. O que aconteceu foi o seguinte: o pai de Viviane e Túlio, seu Armando Menezes, um homem de 62 anos que havia construído um patrimônio sólido ao longo de décadas no mercado imobiliário da região metropolitana de Belo Horizonte, descobriu naquela Páscoa, através de uma conversa que a Dona Sônia finalmente teve com ele, porque ela não conseguia mais carregar aquilo sozinha, o que Túlio havia feito. Armando era um homem de valores firmes e de reputação construída com trabalho duro e muito tempo. A ideia de que o filho havia traído o genro com a própria irmã foi algo que ele não conseguiu processar como um assunto a ser resolvido em silêncio de família. Ele retirou Túlio da sociedade do negócio de importação que eles dividiam, formalmente, com advogado contratado, com documentos assinados. Daisy não entrou em detalhes sobre a reação de Viviane naquela noite de Páscoa, mas o silêncio da mensagem, aquele jeito de só narrar os fatos sem comentário adicional, me disse tudo o que eu precisava saber. Havia consequências acontecendo sem que eu precisasse empurrar nada. Eu soube disso e fiquei sentado com aquela informação por alguns minutos, sem saber exatamente o que sentir. Não era alegria no sentido limpo da palavra, era mais próximo de um alívio pesado. Aquele tipo de sensação que vem quando uma injustiça finalmente encontra algum contrapeso no mundo real, mesmo que esse contrapeso venha de um lugar que você não controlou. O divórcio foi finalizado em junho, 5 meses e meio após a noite do Réveillon em Santa Luzia. Eu saí do apartamento do Buritis, que ficou com Viviane, por decisão negociada, porque eu não queria brigar por paredes que tinham memórias ruins em cada canto. E fui morar num apartamento menor que aluguei no bairro Funcionários, perto do escritório da Rafaela e a uma distância razoável do meu trabalho. Era um apartamento de 1 quarto, simples, com janela para uma rua arborizada e sem nenhuma história acumulada. Exatamente o que eu precisava naquele momento. Eu sei que soa estranho, mas os primeiros dias naquele apartamento novo foram os primeiros em que eu dormi de verdade em meses, sem aquela ansiedade baixa que havia se instalado no meu peito como um locatário silencioso que eu nem percebia mais. Sem aquela vigilância inconsciente de quem convive com uma mentira e não sabe que ela está ali,
mas sente o peso dela de alguma forma que o corpo registra antes da mente. Eu dormia, acordava, fazia café, abria a janela para o barulho leve da rua lá embaixo e respirava com a sensação de que o ar estava chegando até o fundo dos pulmões de um jeito que eu havia esquecido. Não foi fácil, que fique claro. Houve noites difíceis, daquelas em que você fica olhando para o teto no escuro e o pensamento vai sozinho para os lugares que você não quer, para as memórias que agora parecem contaminadas, para os momentos que você revive com outros olhos e se pergunta o que estava acontecendo de verdade enquanto você sorria. Houve dias em que eu estava numa obra, olhando para uma planta com o lápis na mão, e de repente a cabeça saía do trilho, e eu ficava parado por um instante, sem conseguir focar. Houve um final de semana inteiro em que eu não liguei para ninguém. Só fiquei em casa, deixando a música tocar baixo e o tempo passar devagar, como quem precisa digerir em silêncio aquilo que não cabe em conversa nenhuma. Mas havia também outra coisa acontecendo em paralelo, que eu demorei algum tempo para nomear. Eu estava voltando a ser eu mesmo. Não é uma afirmação grandiosa, é uma observação simples e honesta. Nos últimos anos de casamento, sem perceber claramente na época, eu havia me moldado em torno de um relacionamento que exigia de mim uma versão mais contida, mais administrada. Eu havia deixado de lado amigos, hábitos que me faziam bem, ambições profissionais adiadas, porque o momento nunca parecia certo. Agora, naquele apartamento pequeno no Funcionários, sem nada me prendendo a uma versão de mim que eu havia deixado de reconhecer, eu comecei a retomar coisas que eram minhas. Voltei a jogar tênis aos sábados de manhã, numa quadra coberta em Lourdes com um grupo de amigos que eu havia abandonado há quase 2 anos. Aceitei um projeto maior na construtora, um empreendimento residencial em Nova Lima que me daria mais responsabilidade, mais visibilidade e um aumento considerável. Fui jantar com gente que eu havia negligenciado durante o casamento. Comecei a dormir as horas que eu precisava. Em agosto, quase 8 meses após o Réveillon, o bebê nasceu. Eu soube porque a Daisy me mandou uma mensagem discreta, sem foto, só dizendo que havia nascido e que estava tudo bem com a saúde. Eu agradeci a ela. Coloquei o celular sobre a mesa do escritório. Fiquei olhando pela janela para a Avenida do Contorno lá embaixo. O trânsito pesado da tarde de sexta-feira, a fumaça dos ônibus misturada com o calor seco de Belo Horizonte em agosto, aquela luz amarelada de fim de tarde que a cidade inteira fica quando o sol está descendo atrás das montanhas. E depois voltei para o projeto que estava na minha mesa. O bebê não era meu, nunca foi. E o processo judicial de exclusão de paternidade havia sido concluído antes do nascimento. Então legalmente também estava resolvido. Não sinto nada de específico em relação a ele. Não rancor, não curiosidade. Ele é uma criança que nasceu em circunstâncias que não foram escolha dela, e isso é tudo que eu sei e preciso saber. O que eu sinto, e isso levou meses para eu conseguir nomear com precisão, é gratidão. Não do tipo falso e performático, daquele que as pessoas dizem ter depois de um trauma porque soa maduro. É uma gratidão honesta e um pouco desconfortável. Sou grato por ter levantado aquele copo naquela noite de Réveillon e dito aquelas palavras com a voz calma que eu não sabia de onde havia tirado. Porque se eu não tivesse dito, eu poderia ter ficado anos mais naquela vida. Talvez para sempre. Existe uma versão de mim que ficou quieta naquela noite, que deixou o brinde acontecer, que foi para casa fingindo que não havia visto o olhar entre Viviane e Túlio, que continuou dormindo no mesmo apartamento do Buritis enquanto a vida passava, e eu me tornava, aos poucos, um fantasma educado de mim mesmo. Essa versão não existe mais. O que existe sou eu, Caio Drummond, 34 anos, engenheiro civil, morando num apartamento perto do Contorno com janela para uma rua arborizada, dormindo bem, trabalhando num projeto que me orgulha de verdade, tomando café de manhã sem o peso de uma mentira que eu não sabia que estava carregando. Às vezes, aos sábados, quando estou na quadra de tênis em Lourdes e o sol da manhã já está quente sobre o piso de saibro e o barulho das raquetes ecoa no espaço coberto, eu penso naquele jardim de Santa Luzia, no cheiro de carvão e flores,
no espumante tremendo no copo de Viviane, na palidez que tomou o rosto de Túlio quando as palavras saíram da minha boca. E penso, aquele copo que eu levantei no Réveillon não foi um gesto de raiva. Foi o primeiro ato de um homem que finalmente decidiu parar de ser administrável. Foi o melhor brinde que eu já fiz.